Era isso, era internet meia boca aqui. Internet que não funciona. Exatamente. Tá de uma inteligência artificial nessa internet. É, eu tava lá no meu bunker criativo lá, e hoje, não sei por que a internet não tá colaborando, não, daí eu mudei de lugar. Que Enfim, louco. vamos lá. As pessoas estão entrando aí, desculpa o atraso de 16 minutos, a culpa é só minha, não é da Barba da Sabedoria, Luciano Senise. É culpa da E internet. Culpa de quem? Da Claro, da Vivo? De quem que é a da culpa? Vivo, da Vivo. Da A Vivo Vivo. tá ruim tem uns 4 dias. Culpa da Vivo. Mas vamos lá, vamos lá. Bom, até a gente combinou, né, pra quem tá nos assistindo, a gente combinou de falar dessa live aí, porque tá tendo um buchicho muito grande, né, na área de publicidade sobre a inteligência artificial. Isso. Então, bom, acho que para quem não me conhece, né, eu sou o Daniel, sou publicitário desde 1992. Desde 2015 eu tenho a Rocket 72, que é a minha agência de publicidade. O Luciano eu conheço desde 2003, quando a gente trabalhou na Espaço Publicidade. Acho que é, não me lembro. 2003, 2003. De lá para cá, muita coisa mudou em tecnologia, tudo mais, mas a publicidade continua a mesma, né? As ferramentas, as estratégias, né? O beabá não mudou, né? E É a aí, eu em 92, eu comecei a trabalhar em São Paulo, né? Eu sou de Campinas, mas comecei a trabalhar lá. E eu ainda peguei um resto de conversa do pessoal mais velho de criação, que falava que o Corel e o Photoshop tinha matado o criativo, né? Ah, diretor de criação que faz no computador não é diretor de criação. né, esse papo é velho, né? A gente já ouve quem é das antigas, que começou na publicidade na época da mão ainda, do desenho, a mão, já Sim. passou por várias etapas iguais a essa, né? Não, era artista, né? Porque o cara fazia no nanquim, Sim. mexia lápis de cor, pincel, tudo. E aí, quando entrou o computador, e acho que o computador veio para cá em 89, 90, mas em 92 ainda eu escutava uma conversa de que profissional de criação de verdade tinha que saber criar na mão. Que quem Sim, criava direto no computador não era profissional de criação. é verdade. Isso mesmo. Era o mesmo papo que a gente ouve agora, né? Aliás, isso foi na época do computador, isso foi depois na época da internet, quando Sim. veio o primeiro computador, mas não tinha internet, né? Depois veio a internet com os websites, depois começaram as redes sociais. E é sempre assim, quando começa um negócio desse, é meu Deus, vamos todos perder o emprego. E agora? Exatamente. Não, e começa aquele pânico, assim. Eu acredito que você também vê muito nos comentários, né, de alguns perfis no Instagram, o pessoal falando, né, que a IA, o pessoal que usa IA para criar foto, para criar vídeo, que isso não é publicidade de verdade. Enfim, eu já vou deixar minha opinião aqui já, para a gente já depois discorrer sobre isso. Para mim, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Sim. Uhum. Com certeza. Como várias outras, né? Que a gente tem aí. Sim, até você como professor lá do Senac, do curso de publicidade, como é que teus alunos estão vendo isso daí, hein? Bom, vamos lá. Deixa eu me apresentar primeiro. Sim, Acho que senhor. a gente está aí no perfil da sua agência e talvez muita gente não me conheça. Bom, eu também comecei lá na publicidade lá em 1993, sempre na área de criação, direção de arte, né? Fui assistente de arte, diretor de criação, já tive a minha agência e agora eu decidi ser uma eu-agência, né? Só eu trabalho sozinho. Somos, né? É, e, bom, além desse trabalho, todos esses mais de 30 anos aí na publicidade, né? Por isso que eu falei que a gente já viu computador, internet, rede social, a gente já passou por várias etapas. Quando eu comecei, a publicidade ainda era na mão, ainda era desenho, pestap, colagem. Eu lembro que o primeiro trampo que eu fiz, eu era estagiário e fazia xerox, Sim. ampliações e reduções para poder montar as artes, né? E além disso, dou aula no Senac para as turmas de design gráfico, publicidade e alguns cursos livres na área, né? Bom, essa galera mais nova, ela já está vamos dizer assim, absorvendo muito o uso da inteligência artificial, muito mais rápido do que a gente, né? Eu acredito. Pelo menos falando por mim, né? Eu estou me inserindo nisso, claro, a gente não pode ficar para trás, mas eu estou me inserindo assim, devagar, tentando entender até onde vai, o que, que eu posso fazer, né? E não simplesmente entrar doido sem saber o que está fazendo, né? Diferente da galera mais jovem, que está usando a inteligência artificial para muita coisa, para várias coisas, né? Inclusive, a gente vê nos trabalhos que eles entregam, a gente consegue identificar muito o uso da inteligência artificial, tanto para redação, quanto arte, imagens e etc. Né? Então, eles estão bastante inseridos nessa questão. Que eu vejo de dois lados, eu vejo de um lado positivo e de um lado negativo, porque, pelo lado positivo, é o que você falou, é uma ferramenta. Então, Sim. legal que eles já estão aprendendo a lidar com essa ferramenta. Né? O lado negativo que eu vejo nisso é a dependência que essa tecnologia talvez promova, né? De você
sei lá, não pensar com a cabeça própria, ficar tão dependente da inteligência artificial que você se afasta disso, né? Então, eu só vejo esse problema, tanto é que a gente bate nisso, pode usar a inteligência artificial, é legal, mas veja o que você está fazendo, estuda o que você está fazendo, confira o que ela está entregando para você, porque eu, inclusive, já contei vários causos que aconteceram comigo dela entregar coisas erradas, então precisa tomar um pouco de cuidado e a gente alerta eles com relação a isso, mas eu acho que o uso não tem como um professor falar, não use inteligência artificial, eu acho que isso é besteira, isso não pode É, acontecer. o Gedson aqui falou que quando tá no perrengue, ele usa. Uhum, Na verdade, não tem nenhum problema em usar, né? É o que você uhum, falou. O problema, na minha opinião, também compartilhando com você, é isso, quando a pessoa usa isso como uma muleta, né? sim. Como ela vamos dizer, falar, é muito mais fácil eu já pedi para a inteligência artificial fazer do que eu pensar, Do que eu né? mesmo pensar, né? Até pegar um gancho, não sei se você chegou a ver essa reportagem, mas eu vi acho que essa semana ou semana passada, não me lembro bem, de um estudo que o MIT fez com relação principalmente aos jovens, né, ao uso do ChatGPT. O quanto isso está reduzindo a conectividade de Sim, neurônios no cérebro, né? eu vi. Ou seja, traduzindo, está emburrecendo, né? Eu comparo isso, não sei se você tem essa impressão, mas eu comparo isso, por exemplo, à nossa geração, quando veio o Waze, por exemplo, o Google Maps. Hoje eu Ah, não sim, consigo chegar em lugar nenhum se não tiver o Waze. Eu emburreci. Antigamente eu sabia chegar. Agora eu sim, não sei. Se me der aquele mapa, lembra aquele mapa de São Paulo, aquele livro desse tamanho, eu não vou conseguir me localizar ali mais. E a gente usava muito isso, né? Então, quer sim. dizer, a tecnologia acaba facilitando tanto a nossa vida que às vezes a gente acaba emburrecendo, né? Não sendo pejorativo, mas enfim, a gente deixa de pensar. E o MIT soltou então esse estudo, né? De uma redução, eu não peguei o número aqui, eu até pontuei a notícia para falar, para não esquecer, mas ela acha em torno de 40 e tantos por cento de redução de conectividade no cérebro por conta do uso excessivo de ChatGPT. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque é o que você falou, vai ficar dependente totalmente disso, né? Não consegue fazer nada além disso. Se vier um É, apocalipse global, você está é, fudido. não, e o problema também não é na inteligência artificial que deixa, né, essa parte de raciocínio natural, né? Você falou mesmo do Waze. O Waze também já falaram que está tirando o senso de direção das pessoas. Sim, eu Porque sinto elas se isso. acostumam. Eu ligo o Waze sempre para vir para casa, para ir para academia, para alguma reunião, Sim, mesmo sabendo o caminho, mas por quê? Porque com o Waze ligado ele tem os alertas lá de sim. trânsito, disso, daquilo. Ó, o Leandro, o Adri entrou aí. Bem-vindo aí, pessoal. Então é isso, mas assim, vou falar eu por mim, aonde eu uso a inteligência artificial. Então vou falar um exemplo hoje, né? Tem um cliente meu que ele comercializa aparelhos de musculação, né, Uhum. aparelhos importados e tudo mais. Então você, obviamente, a inteligência artificial ela é muito bem utilizada como uma ferramenta, como uma ajuda, desde que você saiba fazer o prompt correto, né? Sim. Então, e aí Lê, só porque é você, hein? Vai Corinthians, o inferno, né? E então eu tenho um prompt pronto meu lá para fotos de estúdio, né? Uhum. E aí o que eu fiz? Então eu peguei uma foto que foi tirada lá na academia dele. Aí você pega essa foto do jeito que ela tá, coloca no chat GPT gratuito, põe um Uhum. prompt falando, olha, uma foto de estúdio, com iluminação de estúdio, uma câmera Sony Alpha com lente tantos milímetros, assim, 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 né? Ficou uma foto de estúdio profissional. Sim. Você vai olhar e vai falar, isso foi feito por inteligência artificial? Sinceramente, difícil saber. O É. cara tem que ser muito bom. E Eu aí, acho que nisso daí, quem é do mercado até consegue pegar certos detalhes, né? Uma sim. mão estranha, assim, tudo bem que é aparelho, você não vai. Aparelho ela funciona melhor. Mas se for uma pessoa ou alguma coisa Ah, mais não, sim. orgânica, né? Aí você consegue pegar alguns defeitinhos, algumas coisinhas. Né? Mas para fotos publicitárias, assim, de produtos, De né? produto? Não. Ela serve bem. E aí, daí, quem é fotógrafo, por exemplo, tem o Jofre, não sei se você conhece ele, o Jofre Oliveira. Já ouvi falar. Não conheço ele Então, pessoalmente, mas já ouvi falar. o fotógrafo, excelente, excelente. Amigo meu há muito tempo também, desde 90 e qualquer coisa. Uhum. E assim, daí você vai falar, pô, mas você tá usando o chat GPT para fazer foto de estudo, mas tá matando o fotógrafo. Mas aí vai naquele negócio, eu tenho que pensar no meu cliente. É. Meu cliente vai gastar R$ 1.800, R$ 2.000 para fazer uma foto, ou eu faço no chat GPT de graça em 3 minutos e eu tenho a foto que eu preciso. Como agência, você fala, ok, se a ferramenta me atende bem e me entrega o que eu estou precisando e não vai ter custo para o meu cliente, ok. Uhum. Aí entra numa outra conversa na parte de vídeo, né? Então tem aí o Veo 3, que é o da Google, que por Sim. enquanto, para quem não tem o plano Ultra lá, ele faz vídeos de 8 segundos, e o Canva É. incorporou semana passada o Veo 3 Eu no vi. Canva. Eu vi. Então assim, você consegue fazer um vídeo de 40 segundos? Consegue, você faz 5 takes de 8 segundos, com Sim. roteiro, uma sequência, e você faz. Você percebe que a inteligência artificial? Percebe. Não está 100% perfeito, mas é uma coisa que daqui um ano, 2 anos no máximo, vai estar sensacional? Talvez. É.
E aí as A gente não produtoras de sabe para vídeo vão onde ter que vai. fazer o quê? Vão ter que contratar digitadores de prompt para É. fazer algumas coisas? Mas uma coisa interessante bom, isso a gente está falando da atualidade, tá? Porque na verdade a gente não sabe para onde vai isso. Sim, Mas uma coisa interessante que a gente estava até discutindo numa aula de fotografia lá do Senac, que a Elaine, que é a professora, lá trouxe, e eu achei interessante isso. Teve um comercial de 30 segundos aí, rodando, que fala sobre a festa junina numa cidade aí, lá do Mato Grosso, não sei de onde. E eu foi vi. feito todo em inteligência artificial. Inclusive ficou muito bom, muito perfeito e tal. E aí vem a parte por trás disso, né? Tudo bem, o cara economizou em atores, locação, uma série de coisas, mas o cara que fez o vídeo na inteligência artificial, ele levou um tempo tão grande que se ele fosse cobrar por hora trabalhada, ia ficar quase o mesmo preço de se fosse fazer um filme com atores, com locação e etc, etc. Então, para fazer uma coisa bem feita, economicamente, nem sempre existe essa disparidade, né? Para vídeo, né? Para foto a coisa Sim. já está um pouco diferente, né? É que é a praticidade, né? É que tudo É, depende do vídeo, né, Lu? sim. Você fala assim, ó, eu quero uma mulher num castelo da Escócia falando Ah, tal sim. coisa. É. Bom, vai ver o preço para O montar um país cenário posse, desse. ou o país Não, para Escócia, né? não, você faz aqui. Em Vinhedo tem o Castelo dos Vinhais lá, sempre tudo Sim. bem. É. Mas aí tem que pagar locação, isso, tem que torcer pro dia não chover. E assim, aqui eu tô sendo advogado do diabo das agências, né? Porque pra produtora, é óbvio que ele prefere fazer na locação e tudo mais, Lógico. ganhar. Mas estamos falando de praticidade no momento, tá? É, então, é assim. E tudo isso daí eu falei porque tem aquele papo de que a inteligência artificial vai matar alguns nichos, né? Que eu acho que talvez não, eu acho que vai modificar. Eu também acho. Talvez mate alguma coisa muito mecânica, muito repetitiva, muito que não depende tanto de criação, de criatividade ou de um trabalho mental. Talvez isso realmente só mude a forma de trabalhar. Quem talvez vá se prejudicar mais é quem faz um trabalho mais mecânico, mais ali, né? Aquela coisinha sem ter Sim. que pensar muito, né? Esses talvez acho que vão sofrer. Eu vi uma matéria na Rolling Stones, não sei se você chegou a ver também, aquele Ricky Rubin. Você conhece o Ricky Rubin? Sei, produtor de banda? Produtor, produziu várias bandas bem famosas aí. E saiu uma matéria com ele na Rolling Stones falando justamente sobre IA. Só que, claro, pro lado da música, né? Mas acho que isso se aplica. E aí, o título lá, eu não lembro exatamente o que estava escrito, mas era mais ou menos assim que a IA é o novo punk rock, né? E É, aí, o que que ele fala na matéria, né? Que lá atrás, nos anos 60, 70, pra você fazer uma música, você tinha que estudar no conservatório, aprender o instrumento, juntar um monte de gente para fazer uma música. E aí chegou o punk rock, os negros com uma guitarra com duas cordas, um baixo com uma corda só, um tamborzinho lá, e fazendo música sem ter estudado, sem, né, de uma forma bem simples, vamos dizer assim, e que isso acabou, vamos dizer assim, fazendo com que mais pessoas pudessem ter bandas, ter o sonho de ter uma banda, tocar e tal, é a democratização, né, que até ele fala lá na matéria. E aí ele compara a IA com isso, né, com a democratização. Ele falou do aspecto de música, mas pensando bem, a gente aqui, principalmente a gente que está aqui no interior de São Paulo, que atende pequenas contas, né, pequenas e médias contas, mas quando você pega uma pequena conta que não vai ter uma verba para fazer uma filmagem no castelo, não sei das quantas, né? sim. Então, para esse cara, eu vejo isso como uma democratização para ele. Ele consegue, com uma verba reduzida, fazer algo impactante através da IA. Né? Dá Então, o eu acho que acesso para ele, né? isso fica muito mais acessível, né? Da mesma forma como a rede social mudou a acessibilidade à mídia, né? Porque se você pensar a mídia antes da rede social, tinha que fazer lá 30 segundos na Rede Globo, que era uma fortuna para quem é pequeno e era proibitivo, né? Quando veio a rede social, é uma nova mídia que eu até costumo falar para os alunos, não é de graça e não é tão barato assim, mas é mais acessível do que uma mídia tradicional, né? Acaba sendo para o pequeno anunciante. E eu acho que a IA, ela vem nessa mesma linha, ela vem democratizar a parte da produção, né? Então eu vejo a IA muito mais como uma ferramenta produtiva do que como uma ferramenta criativa. Porque se Sim, você pensar do que você falou lá do View, que eu consigo fazer um filme de 30 segundos, fazendo takes de 8 segundos, consegue, né? Mas quem vai produzir isso é o VO3. Mas quem vai criar todo esse roteiro, quem que vai pensar em sim, tudo isso? Pode ser o ChatGPT, eu já vi gente fazendo roteiro, mas não sei se fica tão bom. Porque tem um ponto interessante na IA, é que tudo começa a ficar muito parecido. Se você for ver vídeos que são feitos inteiramente pela IA, eles são muito, muito parecidos, muito com a mesma ideia, porque na verdade a IA está se alimentando da mesma fonte, né? Então eu acho que o sim. cara que faz o roteiro, que cria, esse cara, ele vai continuar criando. Talvez ele use o chat GPT como uma ferramenta de apoio para fazer uma pesquisa, ou seja, ou para trazer insights, ou para trazer referências, né?
quem trabalha com criatividade busca muita referência, e é um tempo que a gente perde muito grande para essa busca de referência. A IA tem suprido isso de uma forma muito mais rápida, né? Mas aí a IA vai entrar na parte de produção, na verdade, que aí, ao invés de eu ter que contratar uma produtora, ir lá no castelo, não sei das quantas, não sei do que, eu pego, se eu não sei, eu pego um moleque de 15 anos que sabe escrever prompt, que essa molecada é foda, escreve um prompt lá para mim e faz o vídeo do jeito que eu quero, do jeito que eu criei, né? Então eu acho Sim. que isso que ele falou é bem interessante, esse ponto de vista. Eu não tinha pensado dessa forma até ter visto essa reportagem. Até recomendo que a galera, quem está interessado em IA, procure essa reportagem na Rolling Stones do Rick Rubin, que eu acho que é muito legal. Porque é um ponto de vista muito interessante, principalmente pensando nos pequenos anunciantes, né? Bom, quem entrou foi o Flávio Federici, advogado trabalhista dos melhores que tem em Campinas. E o Maurão Teixeira, você conhece ele? Redator, Maurão? Cara, eu tô tão ruim de cabeça. O nome não é estranho, mano. Eu não tive Covid, mas meus neurônios já foram todos. Já. O Mauro é redator. E até eu falei do Flávio Federici, porque tem aquela questão, né? O Flávio é trabalhista, né? Mas tem aquela questão lá de, primeiro, né? Que dizem que algumas vagas de emprego, até alguns empregos vão sumir, né? Sim. Eu acho que, na Advogados é um verdade, não é deles. que vão sumir, eles vão ter que se Se adaptar. reinventar. Né? Se reinventar. Assim como o criativo, né, que fazia anúncio ali na mão, né, layout na Sim. mão, Né? ele teve que se adaptar e aprender a mexer no computador. Sim. E agora vai ter que aprender na inteligência. Então eu acho que a pessoa ali que hoje, de repente, faz algum trabalho, uma produtora de vídeo, se eu tivesse uma produtora de vídeo, eu falava para todo mundo já, gente, ó, vão todo mundo estudando prompt, estudando IA, vendo o que tem de melhor, vão pagar a ferramenta, porque às Uhum. vezes você pode conseguir aumentar o seu lucro. Você Sim. vai cobrar o valor de um vídeo que você teria que gastar com pessoal, com locação, gasolina, alimentação, e você, na verdade, consegue cobrar talvez um pouco menos e com a Você bunda vai cobrar sentada menos na do cadeira. cliente. O cliente vai pagar menos, mas você vai ganhar mais. Né? Exatamente, tua margem de lucro aumenta. É. Agora, até puxando o gancho do Mauro, que é redator, tem muita gente que acha agora que cria texto publicitário na IA. E não é Não, bem assim. Eu não. já escutei de outro redator, eu trabalhei muito tempo atrás, ele falou, cara, eu uso o chat GPT ou Gemini, o que for, às vezes para ter ideia. Eu tô meio um Sim. pouco sem ideia, alguma coisa, mas ele funciona como um brainstorm. Sim. Então ele te dá alguns insights, que isso é uma coisa que eu faço. Então eu falo, ó, o Instagram é esse daqui, o site é esse daqui. Sim. O que você acha ideia assim, assim, assim? Eu troco ideia com ele, como se fosse um parceiro lá. Eu brinco que ele é meu estagiário. Eu tô usando o Gemini, né? Sim, E eu brinco que ele é meu estagiário. Como eu trabalho sozinho, agora tem um companheiro para trabalhar. E uma coisa sim. interessante é que eu fiz aquele pacote que você, para alunos, né, que você ganha lá os 4 teras e tal. E, cara, ele tem uma versão do Gemini que ele faz pesquisas mais aprofundadas. Ah, o Deep Searching. Então isso é muito legal, porque ele vai mais a fundo ainda do que a versão simplesinha lá, né? E o legal é que ele traz todas as fontes, traz os livros de onde ele pegou, os lugares onde ele Sim, pegou. Então é fantástico, é muito legal para isso, para te ajudar. É o que eu falei da busca da referência, né? Então, sim. antigamente a gente tinha que ficar lá, você ia pensar numa arte ou numa imagem para aquele comercial, a gente pegava aqueles livros da Stock, né, de foto e ficava olhando lá para ver se tinha algum insight ali. Agora fica muito mais fácil, muito mais ágil, né? Mas a criação mesmo em si tem que ser sua, não tem como, né? Eu também, eu falei, eu comecei um ano antes de você a trabalhar na área e não existia, ninguém nem falava de internet, não tinha celular, nada. E eu vi o pessoal de criação folheando revista para Sim, ter um insight criativo, para qualquer coisa assim, sabe? E o pessoal se adaptou com isso daí. Agora eu tava falando, né, da questão de adaptação. Eu jogo muita coisa no chat GPT ou no Gemini, alguma coisa, e ele dá sugestões. Só que daí dá sugestões, e eu vou ser sincero, eu peço normalmente umas 5, umas 3, que quando você pede 10 vem muita porcaria. sim. Eu peço 3, e aí o que ele olha, e de repente dali eu tenho um insight para uma quarta opção que ele não tinha pensado, e aí eu crio para os meus clientes. É a maneira que eu faço. Eu É, uso ele às vezes com um pouco de brainstorm, tudo mais, entendeu? é da forma como eu estou usando também. Eu estou usando o Gemini para isso. E eu estou usando, tem uma outra ferramenta, que agora eu não me lembro o nome, mas depois eu até te passo. Ela faz mapa mental, é uma inteligência artificial que constrói mapa mental. Então você vai colocando as informações, ele vai construindo um mapa mental. Eu já É vi, eu legal já vi. também. É bem legal para isso também. Mas é a forma como eu estou usando também, referências, né? E tirando isso, eu estou usando muito o próprio Gemini, que agora está gerando imagem, para gerar imagem, principalmente para redes sociais, né? Quando não acha, né, no banco de imagem, É porque tem umas coisas muito específicas, assim. Então, tipo, que nem eu atendo um cliente que ele faz lavagem estética automotiva, né? E aí, putz, tá lá no briefing, que aí ele me manda o briefing, eu só monto. Tá lá no briefing, preciso de uma foto de um carro que esteja metade sujo e metade limpo. Porra, no banco de imagem você não acha. Eu já procurei um monte de banco de imagem e não acha.
E aí, pô, eu vou produzir uma foto, é sujar todo um carro, metade, não tem como. Quer dizer, até tem, né? Mas tempo, dinheiro e tal. Aí você vai lá no Gemini, escreve o prompt, porra, vê uma puta imagem da hora, legal pra caramba. Pra rede social, é o que você tá precisando, né? E é isso, quer dizer, eu tô até depondo contra, porque além de publicitário, eu sou fotógrafo também. Então, eu tô tirando É, meu próprio emprego, né? Porque eu não vou lá tirar a foto, eu faço na inteligência. Mas a agilidade que isso traz é muito grande, né? por a mesma coisa, você fala assim, ó, eu quero um degradê aqui de azul, do escuro pro claro. Faz na mão. O cara que é bom, ele faz. Faz no Assim, computador. Ele faz em menos de 2 segundos. Então é praticidade. A sim. questão de música que você estava falando, tem aquele inteligência artificial Suno. Suno, conhece? Já ouvi falar, nunca entrei lá, mas eu já ouvi falar. Eu entrei, tem um grupo aí que eu participo de uns amigos meus, e o pessoal, o Leandro mesmo que tá aqui, o Flávio, o Hélio, o pessoal que entende bastante de música, os caras são enciclopédia, assim. E eu Uhum. peguei as 3 músicas que eu criei no Suno, e ele cria com vocal, com tudo. E eu mandei no grupo, eu falei, viu, de quem que é essa música? Vocês conhecem? E um ficou chutando, isso daí é não sei o que, é não sei o que lá, não é? No final eu falei, cara, isso daí é inteligência artificial. Não é nenhuma delas. Não, cara, e fica perfeito. E tem gente já que já está ganhando dinheiro no Spotify, ele cria um Pela perfil de música. artista, e o Uhum. Suno lá tem um pacote gratuito, tem o que você paga que te dá o direito comercial sobre a música que você criou. Então você tem Uhum. que fazer um prompt em inglês, né? Ela não tem em português a versão. Tá. E você coloca, eu quero uma guitarra assim, eu quero isso, e o vocal eu quero tal, e no meio um negócio meio ópera, rock. Tá? Cara, ele Dá cria. toda. Uhum. Fica perfeito como você imaginou na sua cabeça? Não. Mas fica muito próximo? Fica. Entendeu? E ele segue o estilo. Então você falou agora, monte mais, você consegue montar um LP. Entendeu? É. E acho que numa época de tanta banda ruim aparecendo, ou ausência de bandas boas, novas, né? Uhum. Tem gente que tá colocando lá e tá tendo ah, muita gente tocando a música deles, ou estão usando em canal Dark no YouTube, né? Então, é assim, isso daí vai matar o músico? Não, não vai matar o músico, entendeu? O músico pode criar, se ele é vocalista, ele pode criar uma base ali e ele canta e põe lá para divulgar o trabalho dele de vocalista. O cara é baterista, ele cria sem a bateria, enfim. É a É tal uma da democratização. Exatamente. Mas aí, deixa eu puxar a sardinha para um outro lado, que esse já aconteceu, acontece, e que é do. E aí? Isso é real ou é inteligência artificial? Né? Colocaram no início, né, meses atrás, acho que no passado, o Papa com o agasalho da Prada, Ah, né? sei. Deu E uma com o rebuliço. iPhone, e todo mundo, olha, o Papa capitalista, o Papa não sei o quê. E bem recentemente agora, a menina que, cara, eu esqueci o nome dela, a que caiu agora no vulcão lá na Indonésia. Sei. E um cara com uma inteligência artificial, um vídeo, eu não assisti o vídeo, eu vi a notícia só. Ele fez a menina se mexer, como se Hum, estivesse viva. E postou nas redes sociais. Só que a entendi. menina já estava morta. E isso chegou até a família, entendeu? Putz, isso é E- foda. Então é assim, aí entra naquele ponto ético, né? Sim. E sem falar, obviamente, uma coisa que eu sou contra, enfim, né? Que estão falando no Brasil de controle das redes sociais, né? Para mim é censura, enfim, mas eu acho que tem que ter leis para isso, né? Você não pode, de repente, pegar um vídeo que eu pego o Luciano Senise e eu falo, pô, põe esse cara de sunga correndo na Avenida Francisco Glicério aqui em Campinas e batendo tambor. Na Vai verdade, criar? a gente já tem, na verdade, né? Só precisa ser aplicado, né? Porque a gente tem a lei de direito de uso de imagem, Sim. que isso já. Difamação, né? Porque, inclusive, se você vê lá no direito de uso de imagem, ela, inclusive, no artigo lá, ela fala de mídias que ainda irão existir. Quer dizer, já está. Sim. Então já está coberto, na verdade, né? Se você for pensar. O duro é o controle disso, né? É saber que alguém botou o Luciano de cueca na Glicério, né? Será que vai chegar em mim? Eu vou ver isso, né? Esse que é o problema, né? Que dizem, quando cai na internet, esquece, né? Porque isso daí espalha de um jeito que esse é um problema, né? Não tem jeito, nem a Xuxa conseguiu girar. É. Bom, mas até aí eu acho que na verdade, isso daí traz o que acontecia muito quando o pessoal falava, mas essa foto, essa aqui é montagens que fizeram no Photoshop. O problema é que antigamente, para alguém fazer alguma coisa fake no Photoshop, ele tinha que ser bom de Photoshop. Ah, sim. E hoje uma pessoa faz um prompt comum, põe 2, 3 fotos de uma pessoa, põe isso, põe aquilo, É. e não precisa saber muita coisa, Não né? precisa de muito conhecimento. E aí é o que, né, utilizar a inteligência artificial para o mal, né? Tanto é que está uma discussão muito grande para a próxima eleição, em 26, né? Porque estão esperando uma avalanche de coisas fakes, né? De vídeo, de fotos. Mas vamos ver o que vai acontecer. É. Bom, e aqui, seguindo, ó, a gente tem uma. O pessoal que está É, assistindo pode não achar, mas tem uma pauta organizada aqui de assuntos. a gente não está seguindo, mas tem. Ah, não. Não tá, mas. Até que eu tô sem ela aqui, né? Eu lembro um pouco de cabeça. Uhum. Cara, o impacto da inteligência artificial no consumidor, principalmente com algo que está tendo agora, que são as influencers via inteligência artificial, né? Isso está tendo muito nos Estados Unidos, na Europa principalmente, no Brasil acho que tem uma ou duas, Não chega mas assim, não, né?
Mas sim, são influenciadoras, né, que vendem produtos da Chanel, da Jaguar e tudo mais, e são pessoas que não existem, mas você vê ali, é um vídeo perfeito, é uma foto perfeita, inclusive, muitas dessas influencers têm perfil no Instagram. Sim. E Uhum. põe foto, tipo, do dia a dia, põe lá, eu aqui na academia, agora tô entrando no estúdio para fazer um vídeo novo aqui para Chanel, blá, blá, blá. E você olha, você não consegue identificar que é uma inteligência artificial, né? A não ser que você leia na bio lá e fala influencer gerada. Então, qual que é o impacto disso, assim, na tua visão, para a publicidade, as pessoas, né? A gente sempre fala muito de experiência, né? Que o consumidor quer a experiência, quer ver uma pessoa real falando para você sobre um produto, quer ter essa conexão com a pessoa, quer ir lá ver as coisas, só que a gente está caminhando já para desconexão, né? Então é uma influência que é digital, as compras são online. Tá falando com a minha esposa, inclusive tem um shopping, acho que é no Japão ou na China, que as pessoas não vão mais nesse shopping. Eu já vi isso aí. E Tem as as lojas lojas, que ficam dentro gravando, né? isso, as lojas na verdade são estoque, tem um estúdio que a pessoa grava e É. aí vai só despachando mercadoria, né? Então, falando sobre publicidade, a inteligência artificial com tudo isso daí, ela tá desconectando a marca do consumidor ou não? Então, eu pensei muito sobre isso há algum tempo, porque para mim, pessoalmente falando, não como publicitário, mas como consumidor, é aquela coisa, como a gente trabalha com isso, a gente percebe muitas vezes quando é realmente inteligência artificial, dá para ver. Ainda mais, como a gente falou, quando é uma coisa orgânica, né? Uma pessoa e tal. Você vê uns bugzinhos, uns negócios estranhos, aquele olho que vira de repente, assim, você Sim, consegue perceber. E assim, para mim, o impacto disso é negativo. Quando eu vejo que não é uma pessoa real, isso para mim, tipo, esfria o consumo. Falando sim. de uma forma pessoal, tá? O consumidor em geral, eu achei que talvez isso fosse ter um impacto bastante forte, porque a grande maioria das pessoas, eu imagino, que não percebam, né? Essa diferença entre o que é real e o que é virtual, artificial. Agora, para a gente conversar aqui, eu andei vendo muitas informações, né? Muitas reportagens e tal, para me inteirar mais. E saiu também uma outra pesquisa, agora eu não vou lembrar, depois eu vou pegar a fonte aqui, mas uma outra pesquisa que diz que tem muito consumidor que está rejeitando informações, publicidades ou comunicações quando ele percebe que é inteligência artificial. Então, eu acho que o que deve estar acontecendo é mais ou menos o mesmo fenômeno que a gente vê, por exemplo, no Instagram. Se você é uma marca e você conversa com o consumidor como uma marca, você tem uma certa rejeição, porque as pessoas não Sim. querem conversar com marcas, elas querem conversar com pessoas. Então, quando você traz isso para a inteligência artificial, é quase a mesma coisa, não é uma marca, mas é algo artificial, algo robotizado, algo que as pessoas não se conectam, não querem, elas querem uma pessoa real, né? É, trazendo para um outro exemplo, que eu acho que é mais do nosso dia a dia, quem que é aí que quando vai ligar, por exemplo, numa Claro ou numa Vivo, e aí tem aquela porcaria daquele atendimento virtual que não resolve nada, que fica dando looping e não resolve, Sim. a gente fica puto da vida e quer falar com uma pessoa, mas não consegue. Você acaba São desistindo de chatbots, né? reclamar, os chatbots. E você acaba desistindo de reclamar muitas vezes porque você não consegue resolver. Então eu acho que, traçando um paralelo, é muito isso. Pode ser que daqui a um tempo a inteligência artificial fique tão boa que a gente não consiga realmente ter essa percepção, mas eu acredito pela pesquisa que mesmo as pessoas que não são da área conseguem perceber que é inteligência artificial, porque a forma de falar, a forma de andar ainda é uma coisa muito robotizada, muito engessada, muito mecânica, Isso vai muito virar meme no futuro, parecida, né? muito parecida. Você vê Sim. vários filmes feitos com IA, todos são muito parecidos, assim, o timbre da voz, a forma como fala, a forma como anda, e as pessoas estão sacando que é IA, né, que é inteligência artificial. E aí rola uma desconexão. E tem um outro ponto que eu estava lendo também, que é o seguinte: o fato de todos os comerciais, todas as comunicações, todos os filmes que são feitos por IA ter essa pegada muito parecida, o que está acontecendo é que as pessoas às vezes até gostam do filme, mas não lembram do que é depois. Sim. Tipo, assisti um filme, que nem eu vi um filme outro dia, de uma pizzaria, não sei da onde, acho que do Goiás, que era aquele, tipo, sei lá, a galera correndo no meio da rua com a pizza e, ó, a pizza lá tá barata, não sei o quê, sabe, tipo, uma pegada assim, mas que é inteligência artificial e que é muito parecido com vários outros filmes de gente correndo na rua e tal, né? Então, quer dizer, o cara achou legal o filme, engraçado, mas não se conecta e a pessoa nem lembra que é da pizzaria. Ela vai Sim. lembrar, pô, aquele filme dos caras correndo com uma pizza, mas de quem era? Ah, não sei, não lembro. Assim é. Quer dizer, qual que é a efetividade, do ponto de vista do marketing, da publicidade, de um filme desse? Nenhuma. É irrelevante, né? Porque, na verdade, não fez o papel que seria fixar a marca na cabeça da pessoa ou vender o produto, né? O que falaram, né? A inteligência artificial, ela faz em milésimos de segundo um trabalho que às vezes demoraria 2 horas para fazer. Esse Deep Search aí do Gemini de pesquisa, é um negócio que demoraria às vezes dias para fazer e ele te entrega Talvez minutos. em 2, 3 minutos ele faz uma pesquisa, cara, acadêmica, né? Eu testei um tempo atrás, falando, olha, isso,
veja a marca tal. Testei com a própria Rocket, com a minha agência. Eu falei, olha, veja esse site dessa agência aqui, rocket72.com.br, veja os principais serviços, veja os diferenciais para outras agências, quem são os concorrentes, faz uma análise SWOT. Cara, em 3 minutos, se eu não me engano, olha, trouxe um negócio fenomenal. Entendeu? Então, isso assim, em parte, você tem um cliente novo e você quer dar uma pesquisada meio geral, ótimo, mas por quê? Porque a IA vai pesquisar na internet o que tem, Sim. entendeu? E vai te trazer alguns concorrentes que às vezes o seu cliente, aquela empresa, nem sabia que ela tinha, ou os diferenciais. Mas, de novo, é uma base para você analisar e você fazer o seu trabalho bem feito. Sim. Ele te dá uma base e fala, legal, agora vamos conferir, porque eu não sei você, eu não confio em inteligência artificial. Para dados e tudo mais, legal, mas... Eu sempre conto para os alunos uma história que aconteceu real, isso foi o ano passado, eu acho. Eu estava escrevendo um texto lá, né, sobre um tema específico, e aí eu queria colocar nesse meu texto referências sobre o tema, tirado de livros que falavam sobre aquele tema. Né? E aí, em vez de ficar procurando, livro por livro, onde que está a referência e tal, eu pedi para ele, né? Falou, ó, tá, estou escrevendo um texto sobre isso, me traz referências, com o nome do livro, o nome do escritor, número, se possível, o número da página e tal. Ele demorou um pouquinho lá, pá, trouxe 10 referências, né? Porra, legal pra caramba, né? Só que aí, assim, vários daqueles livros eu ainda não tinha lido, mas tinha alguns que eu já tinha lido. E um deles era do Canva, da BMG, né, do Business Model Generation, que eu conheço de trás para frente, de frente para trás, que eu já li várias e várias vezes. E eu não me lembrava daquela referência que ele citava do livro. Mas, sei lá, né? Minha cabeça tá ruim, talvez eu esqueci. Aí eu peguei o meu livro, eu tenho o livro físico aqui, peguei o livro, fui lá na página, tá, não achei, né? Fui para frente, fui para trás, não achei. Aí eu escrevi, né? Ó, a referência tal, do livro tal, que você citou, eu não encontrei no livro. Será que você se enganou no nome do livro, ou é em outra página e tal? Aí ele respondeu, pasme, me desculpe, mas eu inventei essa referência. Nossa. Ele me respondeu isso. Então, assim, meu, não dá pra... Você viu o caso da DM9 lá no Grand Prix? Não vi. Eu sei que eles ligaram alguém ontem, hoje, né? Um profissional. Então, aconteceu lá no Grand Prix de Cannes, que eles mandaram um videocase de uma campanha, eu não lembro se é da Consul, não lembro de que marca que é, mas era uma campanha que incentivava as pessoas a trocarem os seus aparelhos antigos por aparelhos novos para economia de energia e tal. E aí fizeram um videocase com pesquisa, com números de economia de energia, com um monte de coisa. Só que aí, quando o videocase caiu em domínio público, o pessoal começou a ver, começaram a apontar que tinha coisa ali que não era verdade, né? E aí, tanto é que o pessoal de Cannes está investigando, né? Mas já saiu uma nota da DM9 pedindo desculpas, não sei o que, não sei o que. Eles não deixam claro exatamente o que aconteceu, tá? Mas uma das resoluções que o DM9 coloca lá que vai fazer é criar como é que fala? Uma espécie de um controle interno para entender e para fiscalizar o uso correto da inteligência artificial. Então eles não falam que foi problema de inteligência artificial, mas pô, se eles vão criar esse comitê, provavelmente os caras criaram o videocase com inteligência artificial. E aí deu merda. Porque Mas deve desligaram, né? Eles desligaram um profissional lá de dentro ontem, hoje, sei lá quando eu isso. não sei, essa notícia eu não vi. Mas eu vi a carta de desculpa da DM9 e tal. E assim, eles não realmente, eu não tenho como afirmar porque eles não deixaram claro o que realmente aconteceu. Mas o que eu achei estranho, uma das resoluções ser justamente criar um comitê de regulamentação de IA dentro da DM9. Não foi à toa que fizeram isso. Com certeza, essa pessoa, talvez esse que foi desligado, entrou na IA e fez lá o trabalho com a IA, só que talvez parece que os números não batiam, tinha coisa lá que era irreal, sabe? Umas coisas assim. Então talvez é isso. O cara criou aquilo, né? E não checou para ver se aquilo tá ok ou não, né? Então acontece muito. Eu vejo muito com os alunos isso, né? Às vezes cria, faz pesquisa, faz não sei o que, usando chat GPT e tal. Mas aí quando você lê, você vê discrepância em número, discrepância em defesa de alguma ideia, é normal. Então, a gente sempre fala para os alunos, pode usar, é uma ferramenta, deve usar. Não é nem pode, deve usar. Só que você tem que ler o que ele está falando, filtrar aquilo e dar o seu parecer sobre aquilo, não simplesmente fazer um copia e cola, né? Sim. Até falando que entrou aí foi a doutora Luciana Radomili, que é minha cliente também, coincidentemente é minha irmã, ginecologista. E o Jofre entrou, Jofre Oliveira, mega fotógrafo aí. Aliás, até puxando pro Jofre aí, para você também que é fotógrafo também, o que eu acho que a inteligência artificial, as pessoas têm que usar como ferramenta e muitas utilizam para fazer por ela, né? Em vez de eu fazer, eu vou usar a IA para fazer por mim. Só que no caso, no teu curso de publicidade que você é professor, pô, eu lembro quando eu fiz faculdade, que a gente tinha uma matéria de fotografia que durava acho que uns 2 anos, 3 anos na faculdade, durava um bom tempo. E você aprendia sobre luz fria, luz quente, isso, tal, uma série de coisas, né? E hoje
as pessoas vão lá, que a gente falou, tem o chat GPT, você pega um prompt, pega um produto e fala, olha, pega essa garrafa de Jack Daniels, faz assim, 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 põe junto com uma guitarra, tudo mais, luz de estúdio, uma câmera Sony Alpha, uma lente tantos milímetros, né? Legal, fica a foto perfeita. Aí você fala para ele assim, pô, faz o seguinte, usa uma luz mais fria. Ele não sabe o que é isso. Porque ele decorou o prompt e ele só jogou lá, mas às vezes ele não sabe nem o que ele está pedindo para a inteligência artificial. E a mesma coisa, puxando a sardinha aqui para a doutora Luciana aqui, eu não sei se no caso dela está acontecendo. Tem um outro amigo meu, que é gastro, o Dr. Marco, e ele falou que as pessoas antigamente procuravam o Dr. Google, né? Agora é o Dr. Chat GPT. Então fala, eu tenho isso daqui e tudo mais, que dieta é mais indicado para mim? Eu estou sentindo tal coisa, será que é gastrite? E o Chat GPT fala, olha, não posso informar, você tem que procurar um médico, mas sim, pode ser gastrite por causa disso, disso, disso. Ah, tá, e se for, então, qual dieta tem que fazer? Ele passa uma dieta, cara. Testa pra você ver, ele passa uma dieta. Eu já usei, já fiz. Eu fiquei doente um tempo atrás aí, eu fiz isso. Então, e aí é aquele negócio, né? As pessoas têm casos e casos, né, de pessoas que fazem terapia pela com a inteligência artificial, que conversa. Substituindo o psicólogo, né? Pessoas que se apaixonam, mas aí já é um caso psicológico, aí foge do nosso escopo de publicidade. Da curva. Mas, é assim, eu acho que, na verdade, é o que a gente falou, né? Ó, o Edu entrou aí também. Eu acho que, na verdade, assim, é uma ferramenta que você tem que utilizar. A doutora Luciana falou, com certeza, é um caos. Realmente, a pessoa chega lá e fala, olha, doutor, eu falei com o doutor Chat GPT, e ele falou que é isso. Ele não deve estar errado, ele é uma inteligência, ele não pode estar errado, né? E não é bem, isso acontece, não sei se para você já aconteceu, mas cliente meu, e eu não vou falar quem nem tá mais com a agência, é um cliente do ano passado até. Ele falou, mas por que não sei o quê? Eu falei, não, mas a estratégia para aumentar sua venda é isso, 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 a gente precisa fazer tal, 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 você tem esse produto, esse posicionamento, né? Cara, eu passei todo o pacote para ele, tudo mais, com toda a experiência que nós temos de mais de 30 anos, né? Ele falou, não, mas no chat GPT não diz nada disso. Eu falei, tá bom. Eu falei, então segue o chat GPT. Só que se der errado, você culpa ele. Vai lá, aí ele tentou fazer algumas coisas e falou, ficou ruim, né? Eu falei, não sei, pergunta pro chat GPT o que ele achou do serviço dele. Ele mesmo. Se ficou bom, se ficou ruim, eu achei que ficou uma bosta, entendeu? Pergunta pro Gemini o que ele acha do serviço do chat GPT. E vice-versa, põe elas pra brigarem. Então, é assim, eu acho que é uma ferramenta, eu acho que, como você falou, dos chatbots, né? Você liga na Claro, na TIM, tentando falar com alguém, né? Hoje acho que não sei se alguém ainda liga em banco, né, para ver alguma coisa, tudo online. Mas você não consegue. Tenta ligar no Itaú, por exemplo, ou qualquer outro banco. Você não consegue falar com um ser humano, entendeu? Hoje em dia tá difícil. Então, assim, eu acho que tem limites, né? Você utilizando a ferramenta para mesmo o Dr. Flávio aí, não sei se ele tá na live ainda, mas assim, você hoje tem casos de pessoas que criam um contrato na inteligência artificial. Sim. Uhum. Então, e aí o negócio é o seguinte, né? O Edu falando, é uma ótima ferramenta, mas ainda vai gerar muita ebulição, com certeza. Vai porque vai mudar muito, né? Abraço, Edu. E assim. Professor lá do Senac. Opa, lá. A patroa entrou. Rosângela é tua esposa, não é? Entrou. Tá aparecendo pra mim. É que determina o comprimento da sua barba. E você vai ter mais uma tatuagem ou não. Ela que faz, na verdade. Então. Então, é isso, né? Eu acho que, como o Edu falou, cara, é uma ferramenta, mas que, como tudo, né, cara, mesmo a rede social, né, cara? A rede social é uma coisa muito democrática, como você falou, só que também deu voz aos idiotas, né? Sim. Você vê a internet, na verdade, né, no geral. Sempre tem os prós e os contras, né? Então, mas assim, o meu balanço é que, cara, vale a pena. Inteligência artificial para publicidade chegou para ficar, ajuda muito. O Edu falou, é uma ótima ferramenta, né? E, cara, ajuda muito para você fazer brainstorming, para você adiantar o lado, em foto principalmente, né? Para algumas coisas. Vídeo ainda fica muito a desejar. Às vezes eu crio alguma coisinha lá, mostro pra minha esposa, ela fala, nossa, mas ficou bom isso daqui. Eu falo, inteligência artificial. Ela falou, nossa, mas tá legal, né? Ela fala, mas tem esse defeitinho, esse daqui, não sei o quê. Mas é uma coisa que tá crescendo, né? Mas eu acho que ela vai se... Eu acho que o mercado vai dizer até onde vai. Você falou, tem a conectividade com a pessoa. Se a pessoa começar a olhar e não sentir... Porque a inteligência artificial, ela faz coisas que nós demoraríamos, às vezes, 1 ano para fazer. Com certeza. Só que o que ela não tem, que nós temos, é sentimento. Ela não consegue colocar sentimento na propaganda. Entendeu? Então, por isso que eu falei que acho que a criatividade não morre. A produção daquilo que foi criado pelo humano pode até ser feito por ela, mas a essência da criatividade, né? Eu separei aqui umas frasezinhas que são até da inteligência artificial, falando prós e contras da inteligência artificial na publicidade. Sim. E como contras, né? Porque prós tem vários aí, que inclusive a gente já falou. Mas como contras, está justamente isso, falta do toque humano e conexão emocional.
Então, Sim, quer dizer, falta isso, ainda é muito mecânico, ainda é muito artificial. E acho que isso que talvez peque na conexão com as pessoas, né? Já que, como eu sempre falo nas aulas lá de rede social, pessoas querem falar com pessoas. Então, sim. né, não tem jeito. Aí ele fala aqui, ó, questões éticas de transparência, eu acho que isso é uma questão. Eu sei que tem a questão da censura, mas precisa tomar um certo cuidado até que ponto que essa inteligência vai ter ética naquilo que ela responde ou não. Por Sim. exemplo, o que você citou do cara, tudo bem que, porra, a cabeça doentia do nego que fez isso, né, de pegar o vídeo da menina morta e fazer ela se mexer. Mas será que talvez a inteligência artificial não teria que também fazer um filtro sobre isso? Aí fica essa discussão do que é censura, até onde pode ir. É aquela É, discussão do Rafinha Bastos, né? Até onde vai o humor, né? É aquela é, coisa. é assim, a mesma coisa. O Joffre tá na live aí. E eu conversei com ele uma vez sobre essa questão da inteligência artificial e foto. E você também, além de publicitário, é fotógrafo também. É, é aquele negócio, até onde vai ajudar ou não, né? Então eu acho que assim, você de repente você fez uma foto em estúdio, e você quer aprimorar. Você pode fazer isso no Photoshop, que tem inteligência artificial, né? O novo. Aliás, estou usando bastante também. Sim, e é bom, porque às vezes ele, na verdade, não é que ele vai fazer o trabalho por você. Não, Ele ele vai vai te te dar a ajudar. velocidade, né? Ele vai te ajudar. É a mesma coisa no Canva, vai. O pessoal até de criação, escuta você falando no Canva, dá até. Arrepio. Mas assim, o Canva já tem ferramentas lá que você Não, vai lá, seleciona, como o Photoshop, seleciona alguma, eu quero tirar essa cadeira daqui. Você tira, cara, eu poderia tirar na mão no Photoshop? Poderia. Só que se eu apertar um botão e colocar delete esse item, ele vai fazer muito mais rápido? Vai. Isso daí ajuda na produtividade. essa, inclusive, é uma discussão bastante importante que a gente tem lá no curso, nos cursos, né? Porque, por exemplo, a publicidade, a gente tem a segunda qualificação profissional, né? Que é dividida em qualificações, né? Então, tem atendimento, planejamento, criação e produção e depois mídia, né? E na segunda qualificação, que é de criação e produção, a gente ensina o pacote Adobe, né? Então, ensina Photoshop, InDesign e Illustrator, que é os três que a gente mais usa ali nas agências. E a grande dificuldade com esses alunos mais novos é justamente isso. Porque eles ficam falando assim, pô, professor, mas para eu fazer isso aqui no Photoshop, eu tenho que dar uma puta volta. No Canva eu vou lá, aperto um botão e ele faz, né? É, E tudo bem, né? De novo, o Canva é uma ferramenta, né? Só que tem coisas, por exemplo, que no Canva você não vai conseguir fazer. E teve um cliente meu que me chamou para fazer a personalização de um stand para feira, que eles tentaram, eles mesmos, fazer no Canva. Imagina, o Canva não faz um desenho de um stand de 4 por 3 não. metros igual. Então você tem que usar a ferramenta correta, né? Todas são ferramentas, mas cada uma se aplica a uma questão, né? Então, o Canva, por exemplo, para rede social, para esse tipo de coisa, é lindo, eu uso muito, eu uso o Canva, né, para essa parte de rede social. Mas para fazer um folder, para fazer uma revista, para fazer Ah, não, aí um não dá. stand, aí você tem que usar a ferramenta correta. Né? Não, o Edu falou, ó, na fotografia também estamos passando pelos mesmos dilemas. Qual é o limite da IA? Né? Essa é a discussão de todas as profissões que estão sendo, de certa forma, impactadas, né? Não é só o nosso trabalho criativo, né? A gente está falando de publicidade, mas tem várias outras profissões, a própria advocacia, né? Você citou um amigo ali que está na live, a O própria Flávio. advocacia está falando muito disso, né? E Sim. talvez aqueles estagiários que ficavam pesquisando e tal, para fazer as petições, isso talvez seja substituído, mas até onde isso pode ir, qual é o impacto disso? Então, na verdade, a gente não sabe muito bem exatamente onde a gente está pisando, para falar bem sinceramente a verdade, né? A São gente está ali, suposições por enquanto, né? até porque todo dia sai um negócio novo, né? Tipo, a gente está falando de uma coisa aqui, amanhã já é outra coisa, e semana que vem é outra coisa, então, assim, não tem nem como saber para onde vai, o que vai ser feito. Então, não sei. A única estudo de, vamos dizer assim, futurologia, né, ou seja, de pensar no futuro, que eu li sobre a inteligência artificial, que foi um artigo bem grande, que falava sobre a questão da aprendizagem da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, na verdade, ela está usando como base o que ela está aprendendo de tudo que nós produzimos no passado. Então, ela vem Sim. estudando, né? Ela tinha parado em 2023, 2022, não sei, eu nem sei que ano que está agora, mas ela vinha estudando todo o conteúdo que a gente produziu todos esses anos aí no mundo, né? E aí o dilema que falava esse artigo vai chegar um ponto em que ela vai chegar no ano em que ela começou. E aí ela vai começar a aprender com ela mesma. Ou seja, isso não vai emborrecer ela, porque aí eu já não tenho mais a essência da humanidade ali Ou naquele. deixar ela repetitiva, né? Porque realmente, se as pessoas só produzirem conteúdo, texto ou imagem, né, seja vídeo ou foto, com inteligência artificial, é o que você falou, ela vai Ela entrar vai aí aprendendo, ela numa vai continuar, autofagia, né? Ela vai se é, alimentar dela mesma e não vai evoluir vai. muito, né? Eu não sei É, se isso vai ser real ou não, tá? Só estou jogando aqui uma coisa que eu li e que faz sentido, se você pensar, né? Mas, sei lá, vamos ver o que vai ser daqui a alguns anos, né? sim. Bom, faltou alguma coisa pra gente falar? Pô, já deu. Não, a gente começou 8h16, né? Já deu uma Sem horinha e três coração. minutos aí. É uma hora.
Não, acho que era isso. Daqui, do que eu tinha separado, eu só separei o lance do, também para falar, para citar, o que a Apple disse lá em Cannes Sim. também, né? Que a IA é uma ferramenta para ampliar a criatividade humana, não para substituí-la. Especialmente no ramo da publicidade, que eles estavam lá em Cannes, né? Então era um festival de publicidade. Então é uma grande player do mercado, que investe inclusive em IA também, né? E que diz que isso não é para substituir, né? Na verdade é para melhorar, é uma ferramenta para ampliar as possibilidades da própria criatividade humana, né? Então, assim, eu tenho essa visão bastante otimista, vamos dizer assim, né? Tem gente que tem a visão pessimista, ai meu Deus, vai acabar tudo, e tem a galera que tem a visão otimista de que realmente isso vai ajudar a gente a ser mais produtivo, fazer um trabalho melhor, enfim. E acho que, principalmente, voltar ao ponto do que o Ricky Rubin disse, democratização. Eu acho que Sim. esse ponto é muito importante, porque quando a gente fala de uma campanha da Consul feito pela DM9, pô, os caras têm milhões e milhões de verba para fazer o que eles quiserem, em tese, né? Mas, enfim, trazendo isso para a nossa realidade, que a gente atende ali a academia da esquina, o restaurante ali do bairro, a loja de roupa que está ali no bairro tal, isso é um penhasco muito grande de diferença, né? Então, quando você fala de uma IA que talvez democratize para esses pequenos negócios uma comunicação melhor, e aí eu não digo que ele vai trocar o publicitário dele ou o criativo dele para que ele faça, porque aí eu vou ligar aquilo que você falou. O cara que é o dono do restaurante, ele não vai saber escrever um prompt Não. para chegar naquele resultado de comunicação. Ele não estudou comunicação. E outro ponto, né? É o que você falou no começo também da nossa live aqui. A essência da comunicação não mudou, é a mesma coisa. Então, os mesmos 4Ps, os mesmos pesquisa de consumidor, os mesmos, enfim, toda a teoria ainda está valendo, está no jogo, né? E o cara do dono do restaurante lá, ele não tem essa teoria que o publicitário, por exemplo, aprendeu. E nem essa habilidade, talvez, de pensar no que pedir, porque a ferramenta ela não vai fazer por si só. Ela vai fazer aquilo que a gente manda ela fazer. Então, se o cara não souber mandar, ele também não vai ter o resultado, né? É o que você falou do Sim. seu ex-cliente aí, né, que tentou fazer sozinho no ChatGPT e ficou uma merda. Quer dizer, precisa de um cara que entenda não só do algoritmo, da IA, do prompt, mas que entenda do marketing, da publicidade, da forma como tem que se comunicar, né? Então, assim, eu acho que eu tenho uma visão bastante otimista sobre isso. Espero que. Eu acho que vai facilitar. Para a produtora de vídeo, vai facilitar aumentar a margem de lucro. Ah, eu preciso, o que eu falei, aquele exemplo que eu dei, é colocar um castelo da Escócia, né? E um drone, uma imagem de cima. É, Ele vai poder fazer um trecho de um vídeo publicitário para uma campanha da Chrysler usando isso daí, entendeu? O resto ele faz na locação, enfim. Eu acho que no futuro não vai dar para perceber, entendeu? é. Mas E mesmo, acho que mesmo ir para outros trabalhos também, porque se você pensar, por exemplo, no trabalho criativo, eu preciso criar uma marca. Claro que eu não vou criar a marca no ChatGPT ou no Gemini, mas ele vai me ajudar a fazer uma pesquisa para chegar nos insights para depois eu criar a marca em cima daquela pesquisa. sim, Agora, eu consigo, através disso, melhorar muito a minha rentabilidade, porque esse trabalho todo talvez demoraria um mês para fazer, sendo que talvez mais da metade dele fosse a pesquisa, o que ele vai me entregar em meia hora, 40 minutos, mas eu vou continuar cobrando do cliente o mesmo valor, só que vou gastar menos tempo, né, para fazer sim, aquilo. Então é uma questão da hora trabalhada, né? Quer dizer, a minha hora eu vou poder cobrar mais, mas eu vou trabalhar mais rápido, talvez pegar mais trabalhos, outros trabalhos, né? Então, sim. pensar por esse lado, né, que talvez isso ajude a gente até a melhorar a rentabilidade dos negócios. Né? É o Jofre que está falando assim, ó, particularmente considero as IAs, por enquanto, como um gênio bastante limitado no que tange aos pequenos detalhes, que os bons profissionais enxergam logo ao bater os olhos, que foi o que você falou, né? É, Né, até comenta aqui, ó. Já produzi materiais unicamente usando IAs, mas fui obrigado a imprimir meu estilo através de prompts e ainda finalizei no Photoshop, ou seja, mudou as ferramentas, mas a pegada e os diferenciais continuam. sim. É o que você falou, você olha algumas coisas e fala, cara, isso é inteligência artificial, entendeu? E aí fica igual a todo mundo, né? Fica igual, sei lá, você faz um trabalho para um açougue que vai ficar parecido com o da farmácia, que vai ficar parecido com o da academia, que vai ficar Se o, parecido com. se o prompt for o mesmo, né? Olha, põe este produto num estúdio com uma luz assim, com uma câmera assim. Sim, Você vai ter o mesmo estúdio e o mesmo efeito de foto para o açougue, para a farmácia, para a academia e para a sim. loja de ração, entendeu? Então, e aí que tá, porque para quem não tem o conhecimento, o que o cara faz? Entra em sites que tem prompt pronto, pega o prompt pronto, joga no chat GPT o prompt pronto e tem a resposta pronta de um prompt pronto que outros também pegam. Então, vai ficar tudo meio parecido. É mais ou menos que nem a galera que usa Canva, mas usa os templates prontos. Quer Ou dizer, banco de imagem gratuito, né? banco de imagem gratuito, free Você fala, pick nossa, da já vi vida. essa loira aqui em umas 6 campanhas diferentes, Aí você né? não sabe se aquela propaganda é da padaria, se é da farmácia, você não entende que perde a conexão da marca, que é o mais importante, né? Sim, Quando a gente faz a propaganda, pô, você pega lá pipoca e guaraná. Porra, você já sabe que marca é. É dos anos 80 isso, mas a gente lembra sim. até hoje, né?
Hoje não existe essa conexão, porque é tudo muito igual, tudo muito parecido, todo mundo pega dos mesmos lugares, e fica tão igual as coisas que perde essa conexão de marca. Então, eu acho que é muito importante. Existe um movimento na Europa, que eu estava lendo, de marcas que estão exigindo em contrato que a agência não utilize IA, Sim. justamente para que não caia nessa arapuca, né, de ter uma comunicação sem personalidade, né, que perca essa personalidade da marca. Até o Jofre mandou uma pergunta aqui que eu vou mandar para você, que tá inserido mais no. É professor. Mas nós já não vemos isso há décadas por conta da maioria dos profissionais que só copiam o que já existe, Ah, sim, isso dependente de IA. sempre, com certeza. Isso não é da IA, tá? Isso já vem há muito tempo, né? Então, Da preguiça, né? é, que assim, quando a gente fala da publicidade, do design, para quem viveu isso nos anos, que nem eu comecei nos anos, começo dos anos 90. Então, se você pegar dos anos 90, comecinho, até o momento em que a internet realmente ficou, porque a internet começou em 90, como você falou, acho que 94, 95, mas ela ficou forte mesmo no final dos anos 90. Que todas as agências tinham. 96 começaram mais sites, 98 foi quando ficou mais parrudinha mesmo. Porque eu lembro que no começo era caríssimo ter uma conexão e tal, então a coisa ficou democrática mesmo, mas no final dos anos 90. Então, você pegar esse início dos anos 90, e para quem de repente até trabalhou antes disso, né, o lance é o seguinte: quando veio essa internet, isso já mudou, porque as referências começaram a ficar as mesmas. Sim. Antes da internet, a referência que a gente tinha era basicamente da nossa bagagem de vida. Então, é a viagem que eu fiz para a cidade tal, é o show da banda que eu vi lá, é uma conversa que eu tive com fulano de tal. Essas eram as minhas referências. O livro que eu li, que não necessariamente era igual a das outras pessoas. A experiência que eu tinha de vida era muito diferente da experiência que o Daniel teve de vida, né? Quando entrou a internet, isso já começou a ficar mais parecido, porque aí a gente já começava acessar os sites de referência, né? Que ainda era muito arcaico, mas todo mundo acessava basicamente os mesmos sites, né? E com a rede social isso piorou, e agora mais um degrau, né? Então, assim, esse lance das pessoas copiarem e tal, isso sempre aconteceu, né? Só que Sim. antes era mais difícil, porque não existia tanta conexão, né? Então as referências eram muito pessoais, assim. Tanto é que era muito importante eu lembro na época, dentro de uma agência, era quase que impossível você trabalhar com publicidade sozinho. Você tinha que ter uma equipe de pelo menos uns 4, 5 pessoas, porque ali é um apanhado de referências de 5 pessoas diferentes que enriquecia a criatividade do rolê. Sentava e fazia brainstorm, né? Sim, né? Hoje em dia não faz mais, né? Eu nem sei como estão as agências maiores hoje, porque eu não conheço ninguém. Até conheço alguns ex-colegas que têm agência, mas eu não sei como está o processo nessas agências maiores, né? Mas até 2019, quando eu tive a agência, eu fazia questão, inclusive eu fiz uma sala da criação separada, onde tinha uma mesona no meio da sala, que eu fazia questão de que todo mundo virasse para a mesona e participasse do brainstorm, mesmo que ele não fosse participar do trabalho depois, mas tinha que participar do brainstorm. Não sei se as Sim. agências ainda estão tendo esse tipo de procedimento, né, de processo, porque eu sei que, putz, a rapidez que as coisas têm que sair, no fim tá cada um ali com o fone de ouvido no seu computador, tem 10 pessoas trabalhando na agenda, mas ninguém conversa com ninguém, né? Tá todo Sim. mundo focado ali no seu computador. No final estão trocando, né? E aí é uma crítica de velho, né, de mercado. Estão trocando, às vezes. Na época, né? Estão trocando pessoas que pensam por apertadores de botão. Só que eu já ouvi recentemente de um amigo meu que tem agência, uma agência grande, e eu ouvi isso lá em 2023, vai. Ele falou assim, cara, meu problema é que eu tenho o contrato profissional de gestão de tráfego aqui, que sabe apertar botão. Só que você fala, tá bom, mas é o seguinte, esse cara precisa vender mais, e precisa chegar nessa pessoa, nesse consumidor, né? Pensa numa estratégia. E a pessoa fica babando. Porque ela sabe apertar botão. Então, mas ela não tem o raciocínio criativo ou estratégico que nós, os velhos, aprenderam a ter, né? Esse é o cara que vai perder o emprego para inteligência artificial. O cara que só aperta botão. Porque isso a inteligência vai fazer. Eu falo para ela o que tem que ser feito estrategicamente, ela vai lá e faz. Né? Ela executa o que eu mandei ela fazer. Sim. Então, esse sim, o apertador de botão, se você é um profissional apertador de botão, começa a repensar a sua profissão, porque... E aí não sei se você viu, o Google Ads, ele tá mudando 90%. O Meta também. Eu não faço tanto Google, não sou tão especialista em Google, eu faço mais a Meta Ads, né? Eu faço mais Google que Meta, por isso que quando aparece um cliente de Meta, eu te chamo. Pode me chamar. E a Meta é a mesma coisa, mas você vê que é engraçado, né? Eu tive uma experiência de teste com o Meta, com a inteligência da Meta, que agora ele meio que força você a usar, né, a inteligência para achar o público, né? Segundo ele, a inteligência vai achar o público para você, né? E aí no teste que eu fiz um teste AB, sendo que em um eu determinei o público, então eu pedi para que ele saísse da inteligência artificial e fizesse no modo tradicional, e eu fiz o público, e o outro eu usei para ver se ele ia achar. Aí o que aconteceu? Puta diferença de resultado do que eu fiz na mão, estrategicamente, para aquele que ele tentou procurar. Né? Então o dele foi muito pior. Né?
Um outro caso que envolve a inteligência artificial da Meta, que aconteceu agora há um tempo atrás. Uma ex-aluna minha de fotografia, de publicidade, lá do Senac, ela atua como fotógrafa, né? E ela vende ensaios sensuais para mulheres, né? É o negócio dela. E aí ela fez tráfego pago. E Eu aí, vi você comentando isso. então, aí ela estava lá, né, desacursoada, porque todo dia vinha 10, 15 mensagens de homem querendo foto pornográfica, né? Não sensual, querendo foto pornográfica. Ó, manda foto não sei do que, tá? E ela estava de saco cheio já disso, né? Aí eu falei para ela, ó, faz o seguinte. Bom, primeiro eu perguntei, o seu público tá direcionado só para mulheres? Tá direcionado só para mulheres, a idade que são a idade das pessoas que geralmente fazem o ensaio sensual, tá tudo setado certo, não sei o que tá acontecendo. Aí eu falei para ele, então vai lá na definição de público, tem um botãozinho lá que deve estar ticado dizendo que você autoriza que a inteligência artificial busque outras pessoas que você não setou, mas que ele acredita que vai dar resultado. E ela olhou lá e batata, estava lá setado. Aí o que está acontecendo? Quem, dentro da rede social, interage muito com coisas sensuais? Homem, né? Homem procurando pornografia. Então a inteligência artificial estava mandando para o público errado. Quer dizer, ele achava que era o público certo, porque são pessoas que engajam muito, mas não são pessoas que me interessam. Então, esse negócio da inteligência artificial, muitas vezes, é um tiro no pé isso aí. Você está Sim. jogando dinheiro na mesa, né? De novo, você tem que entender como ela funciona para usar como ferramenta a seu favor, né? Mas assim, sinceramente, até hoje, todos os testes que eu fiz em todos os aspectos da Meta, nenhuma delas a inteligência artificial me entregou tão bem quanto você ir lá e fazer na mão a sua estratégia. Porque ela faz uma coisa genérica, né? E ela busca o quê? Ela busca o melhor resultado, na verdade, sinceramente, ela busca o melhor resultado para ela. Porque Sim. quanto mais pessoas engajarem, mais você está gastando dinheiro no seu anúncio e dane-se se você está vendendo ou não, entendeu? Sinceramente, eu acho que é isso. Aí veio aquela história que o Mark Zuckerberg disse que não precisa mais de agência de publicidade. Você vai pôr lá seu cartão, vai falar quem é o seu público e a inteligência artificial vai fazer tudo, inclusive o criativo. Porra, não sei se você já viu os criativos que eles fazem. Não, e logo vai ter uma enxurrada de donos de empresa dizendo que não acredita em Meta Ads porque nunca trouxe resultado, só comeu o cartão de crédito dele. Só gastou dinheiro. Porque na verdade o Mark Zuckerberg está enchendo a burra de dinheiro, né? O Google está num caminho parecido. O Google ali tem um tal de Agent Key, né? Que você vai chegar e falar, olha, minha landing page, o meu site, a minha loja online é esse daqui. E ele vai lá e vai montar tudo. Ele fala, a palavra-chave que você tem que usar é essa, isso aqui, lá, e vai criar o anúncio. Beleza, você aprova, veicula. Aí se tem uma pessoa procurando alguma coisa que você tem, mas o teu anúncio não está dizendo na forma como essa pessoa está pesquisando lá no Google, o agente que vai criar em segundos um anúncio novo e vai mostrar para a pessoa. Para não perder a oportunidade. Tá tudo muito bonito, muito legal, mas é o que você falou, né? Na teoria, isso é interessante para quem? Interessante para o dono do Google, para os donos do Google, que vão estar ganhando dinheiro. Como é interessante a IA do Meta para o Zuckerberg, porque o pessoal vai estar colocando grana. Sim. E quanto mais clique tiver, mais ele ganha, né? Não, mas na verdade é o seguinte, daí tem que ver se, é o que você falou, se vai vender. E aí eu acho que durante um tempo vai ter, talvez, tem clientes e clientes, né? Vão ter alguns que falam assim, não preciso de agência. Eu vou fazer aqui, vou contratar o Zezinho aqui, o estagiário, paguei uns cursos para ele, vai fazer. Aí vai ver que não vai vender. Aí um dia ele vai chamar uma agência, uma urgência como agente, alguma coisa, e você fala, tá, você pode colocar menos dinheiro, e ele vai começar a vender mais e colocando menos dinheiro. Aí ele fala, pois é, né? Então, é isso aí. Enfim. Mas beleza. A gente não sabe para onde vai. Como disse o cara, outro dia que eu vi um vídeo, a inteligência artificial não é nem inteligente, porque é a gente que tem que dar a ordem para ela não pensa, ela só executa o que a gente manda. Exatamente. E ela não é artificial porque ela é real, é um monte de computador ligado na internet fazendo processamento. Aliás, duas coisas interessantes que eu li um tempo atrás, isso já faz um tempo. A preocupação dos governos com o aumento exorbitante de energia elétrica consumida por conta dos servidores. Tanto é que a OpenAI está pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas não agradecerem a inteligência artificial no final, porque isso aí gera um gasto de energia exorbitante. Sim. E um caso que teve, não sei se você viu isso na Índia, se eu não me engano, que as pessoas contratavam uma empresa lá que fazia não lembro exatamente o serviço que ele prestava, mas dizia que era por inteligência artificial. E aí descobriram que não era um monte de indiano lá, tudo no laptop trabalhando. É uma inteligência natural, né? Então é isso. Vamos ver para onde vai isso. Daqui a uns 5 anos a gente repete essa live de inteligência artificial. Exatamente. Mas tá bom, senhor. Beleza? Bom papo aí. Obrigado para quem ficou aí até agora, para quem nos assistiu e tudo mais. E vamos pensar no próximo aí. Tem acho que muita coisa para falar sobre publicidade, né? Sim. A gente estava até conversando, né? De repente fazer aí lives mais constantes, né? Trazer mais assuntos. E aí é legal, de repente, até a galera aí mandar sugestões do que elas querem ver aqui, do que querem discutir, ajudar a gente nesse processo aí. Mas esses bate-papos são bem interessantes, né? Trazer a publicidade, inclusive, para a nossa localidade, né? Para falar da publicidade daqui, da nossa região, da nossa realidade, tal, acho bastante interessante.
O Leandro aí, o Leandro Rummel, muito legal o papo. Valeu, Lê. Valeu. O Leandro trabalha numa empresa de registro de marca. Um dia a gente fala sobre isso, porque Pô, esse é um é o que bom eu falo para papo. todos os clientes meus. Tua marca está registrada? A primeira coisa que eu pergunto, tua marca está registrada? Não. Eu falo, então, pois é. Você está É, construindo prédio em terreno alugado, né? Daí você descobre daqui a um tempo que o Zé da esquina ali usa a tua marca antes de você, há 5 anos antes, tudo que você tem, você meio que perdeu. perde, né? Mas a gente até, de repente, até faz uma live, chama o Leandro para participar e falando sobre registro de marca, tudo mais. Legal. Dá para fazer uma com o Jofre, dá para fazer com o Fernando Urbano, que entrou aí também. Ih, já tem muita gente boa. E quem sabe a gente consegue um dia levar isso daí para um podcast aí numa mesa e colocar umas 4 pessoas para conversar aí. Legal. Beleza. Valeu aí para todo mundo que participou. Valeu o papo, valeu o convite, Daniel. E vamos repetir essa brincadeira aí. Vamos testar antes para não ter problema. Né? Sim, não, eu vou abrir o meu perfil pessoal aqui, porque não dá. Para as pessoas migrarem para Rocket, para daí ver, Dá uma e olhada, não para a gente seguiram, fazer eu certinho, vou. né? Que até no meu aqui no fim acabou não aparecendo no meu, a live. No meu Ó, perfil. sim, o Leandro colocou aqui, ó. Outro dia apareceu um cara com uma invenção criada pela IA. Ah, então não é dele, né? A invenção é da IA, não é A dele. IA que vai patentear, então. É, que nem gente que escreve livro, alguma coisa com a IA. Quem escreveu não foi ele, né? É. Mas tá bom, o próximo lá eu faço no meu perfil lá e vambora. Beleza. Valeu, Então pessoal. falou, pra quem fica, a Márcia mandou, bateu palmas aqui. Obrigado pelas palmas, viu? E minha esposa tá aqui do lado. Então tá bom, Legal. então até Obrigado, mais, Lu. gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.